Lucas 11, 33 a 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire. Essa palavra alqueire é um cesto. Você não acende uma luz e põe um cesto em cima dela. Pode ser pano, pode ser de trançado ou uma pedra. Nem mais no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos a palavra dele. Que o Senhor fale conosco, que Deus guarde sua mente, sua parte emocional e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quando a gente lê esse texto, a gente foca a atenção na candeia. A candeia era um sistema de iluminação no passado. O combustível dela era azeite. É o mesmo princípio de uma lamparina. Você colocava o combustível, colocava o paviozinho e colocava fogo em cima. Só que no passado colocava azeite, hoje eles colocam querosene. Mas é o mesmo princípio. É aquele combustível, o paviozinho, põe fogo em cima. No passado, esse sistema de iluminação, se fosse uma casa assim mais rica, eles poderiam colocar na parede. Então eles colocavam um cantinho assim, e tinha lá um recipiente e montava nas paredes. Mas poderia ser portátil, que é o caso aqui. O que é portátil? Você levava de um lado para o outro, então aquilo era móvel. E esse texto que eu li, ele aparece em Mateus, ele aparece em Marcos, ele aparece em Lucas 2 vezes. O que é que Jesus está querendo explicar com a gente? Quando a gente lê o texto, a gente não entende tudo. Por isso que aqueles irmãos que estão fazendo curso de hermenêutica e as pessoas que não estão vindo à igreja, que estão recebendo material nas suas casas, eles podem ver a seguinte coisa: para eu entender um texto na Bíblia, e eu estou ensinando agora um pouco de hermenêutica nessa palavra, para você entender esse texto, obrigatoriamente você vai ter que pesquisar algumas palavras. Então eu pesquisei o que significa a palavra candeia, eu pesquisei o que significa a palavra alqueire, e eu achei que as demais palavras que são de fácil entendimento, não pesquisei. Mas eu fico pensando assim, o que Jesus queria dizer e por que o texto se repete na Bíblia 4 vezes? Só em Lucas ele repete 2. Em Lucas capítulo 8 e no capítulo 11 ele repete. Mas lá no capítulo 8 ele fala de ouvidos, de ouvir, de entender. O que esse texto quer dizer, irmãos? A gente tem que ler alguns versículos. Quando eu começo a ler esse texto aqui, eu penso que essa candeia que vai trazer uma luz, ela pode se referir a Jesus Cristo. Então Jesus seria candeia, que ela é uma verdade, ela traz iluminação,
e ela tem que estar num lugar bem visível para que a luz dela possa contemplar todo o ambiente. Agora, a candeia ela é um instrumento que vai facilitar alguém que está naquele ambiente. Isso significa que essa candeia, ela tem que ficar num lugar adequado, um lugar bem visível, e a propriedade da iluminação, ela tem que atingir o ambiente. Agora, pode ser que alguém não queira que essa luz atingisse pessoas ou o ambiente, então ela pode colocar aquilo debaixo da cama ou ela pode colocar alguma coisa em cima para cortar a iluminação. Depende da atitude. Mas eu fiquei tentando entender esse texto e eu fiquei procurando uma explicação. E esse texto tem que ser entendido de trás para frente. Porque o foco aqui não é só a candeia. O foco aqui é quem vai olhar para a candeia. Normalmente a gente olha assim, mas a candeia ilumina, a candeia faz, a candeia está lá, está no lugar certo, mas o foco não é a candeia. Embora ela apareça 4 vezes, o foco aqui é quem olha, é quem está no ambiente. Estão percebendo? Porque começa o texto falando de candeia e fala do lugar e fala da propriedade da candeia, mas de repente sai a candeia e entra o olho do ser humano. Lá em Lucas capítulo 8, que fala sobre o mesmo assunto, fala de ouvidos. Por isso que eu expliquei, quando você for ler um texto, você tem que procurar se tem esse texto ou esta passagem em outros lugares. Então, eu tenho Mateus 5, eu tenho Mateus 4, eu tenho em Lucas 8 e tenho em Lucas 11. Então, eu tenho 4 textos. Então, eu tive que ler os 4 textos para entender direitinho a história e para poder explicar para vocês. Mas a ênfase aqui é como a pessoa está vendo aquela luz. Qual é a influência daquela iluminação naquele ambiente? O que é que a pessoa está vendo através daquela luz? Aqui tá bom, aqui tem luz, tá bonito, mas quando você chegou aqui, agora é para você, quando você chegou nesse ambiente, o que é que você viu aqui? Quando você entrou, o que você viu aqui? Fala para mim, o que você viu? Quando você veio aqui à igreja, o que você viu? Você viu um lugar, uma igreja, é isso? Certo? Você viu paredes, é isso? Você viu bancos, é isso? Você viu tudo isso aqui, é isso? Então a ênfase disso aqui não é só o que você viu. A ênfase disso aqui é que o que você entendeu disso aqui. O que você entendeu? Tá, você está vendo parede, está vendo ventilador. O que você entendeu disso aqui? Você entendeu? Isso aqui é uma igreja. Tá. Você está percebendo? A luz é para te trazer informação das mais profundas possíveis. Essa luz não é para você ver o que está na periferia, de imediato. A luz de Deus, quando brilha em alguém, é para você entender agora, depois até lá na frente. Então, quando você chegou aqui, você viu parede, você viu banco, você viu tudo isso, você viu que é uma igreja. Agora, se você está vendo uma igreja, o que é que você vai fazer dentro dessas paredes, dentro desta igreja? A luz está te jogando lá para o fundo. O que você vai fazer aqui dentro de uma igreja? Eu vou orar. É uma igreja, ó. Você viu aonde a luz está chegando? Aí eu vou, já que eu estou numa igreja, então eu vou orar. É a mesma coisa, eu vou ver quem está aqui. A mesma coisa eu te mostrar para você. O que é isso aqui? O que você me fala? É uma Bíblia, tá? Ou a pessoa pode dizer, é uma Bíblia, mas o que é uma Bíblia? Já diferente, você foi mais além. É uma Bíblia sagrada, que você poderia dizer, Bíblia são livros. Mas se eu falo sagradas,
ela dá uma tonalidade mais profunda, mais atraente, mais interessante. Então, se você tem livros, agora você me fala que é uma Bíblia sagrada, e você fala que tem a palavra de Deus, o que é que você vai fazer além disto? Eu quero que essa palavra sapeie em mim. Está percebendo que é processual? Então, quando Jesus fala que a candeia vai estar no lugar, precisa essa luz iluminar as pessoas. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava andando onde havia pessoas de todo tipo, de toda a cabeça, de toda a visão. Mas havia algumas pessoas que não estavam entendendo. Então, em Lucas 11, 29, Lucas 11, 29, Jesus prega e ensina, ele é candeia, mas as pessoas não conseguiram ver Jesus como uma luz. Por mais que Jesus falasse, por mais que Jesus fizesse milagres, eles não conseguiam ver a luz de Jesus. E quando as pessoas não conseguem ver a luz, o que eles pedem? Dá um sinal para nós. Mas Jesus era o sinal. Queremos ver mais. Então, quando você for num lugar, você não pode ficar só olhando para eles. Você está falando assim, que coisa boa, eu estou vendo que aqui é uma igreja, que as pessoas vão orar, que alguém vai falar, que coisa boa, eu vou aproveitar esse tempo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou orar aqui, eu vou ver se Deus fala comigo, se Deus muda, se Deus transforma. Você tem que ir além. A finalidade da luz é levar conhecimento, é levar entendimento, é iluminar as trevas que tem na sua vida, é iluminar todo o seu corpo, é libertar você e fazer você ser resplandente. Então, quando você vem numa igreja, você viu tudo. Agora, você vai ficar paradinho aí, você vai dizer, nossa, que banco gostosinho, eu vou dar uma dormidinha aqui. Não. Aqui não é lugar para dormir, aqui é lugar para a luz te pegar, te alcançar, te envolver, te transformar. Aí Jesus falou assim, bom, eu falei, eu ministrei, mas que povo perverso, por mais que eu joguei na luz, eles estão ainda nas trevas, porque perversidade é trevas. Eles estão nas trevas, e quem está em trevas, o que faz? Pede um sinal. E ele vai dar o sinal do profeta Jonas. Ele está falando aí no versículo 29, mas um pouquinho para frente, ele vai dizer alguma coisa. Mas então, para aquela multidão, a luz de Jesus, as informações não foram suficientes. Não deu certo. E o que ocorre? Vamos ver o verso 28. Deixa eu ver aqui para esse mesmo. Verso 28. Sim. 27 e 28. Olha o que diz o verso 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, a candeia está iluminando, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Então essa mulher viu luz em Jesus. Ela viu luz na palavra de Jesus. Ela entendeu. Só que a declaração dela teve que ser acertada por Jesus. O que Jesus fala? 28. Ele, porém, respondeu antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Você está entendendo onde eu quero chegar? Aonde você for, você não pode só ficar olhando o que é aquilo ali. Você tem que ver oportunidades, condições. Você chegou num lugar, você percebeu que o ambiente não está bom, opa, aqui tem condições da luz do Senhor brilhar, aqui tem condições de eu fazer uma oração, aqui tem condições de eu colocar uma semente. Você não pode ficar nas bordas, você não pode ficar na periferia. Deus está nos chamando para sair de trevas, para a luz, para mais luz, mais luz. Paulo ora e disse, eu oro para que a luz de Deus ilumine todos os corações de vocês. O coração precisa receber uma luz, precisa chegar lá.
Então, quando você chegar na igreja, você tem que dizer, oba, consegui chegar aqui, vou falar com Deus e vou buscar a revelação de Deus. Quando você vê a Bíblia, você fala o quê? A Bíblia é boa, a Bíblia é bonita, mas eu não entendo nada, é muito difícil. Não. Deixa a luz. Deixa a luz entrar, deixa a luz chegar. Mas Jesus fala a seguinte coisa, ele fala sobre o olho humano. É através do olho que a luz bate e entra. Então o olho seria uma porta de entrada para a tua alma e para o teu espírito. Agora, o teu olho vai enxergar a luz na intensidade correta, ou o teu olho não vai conseguir enxergar tudo isso? No olho de um ser humano natural, fora de Cristo, tem muita concupiscência, tem muito pecado, tem muita natureza, tem muito desejo estranho, carnal e maligno. Em 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16 fala que no olho tem concupiscência. Concupiscência é aquela intenção, aquele pecado, aquela coisa lá dentro. Você não tem condições de medir, de mensurar isso, mas está tudo lá. Tem que conseguir, entendeu? Então, o que está acontecendo? A parábola aqui, irmãos, ela mostra que a luz está brilhando. Mas agora você vai enxergar o quê? Qual a quantidade que você vai enxergar? 1 João 2, 16. 1 João 2, 16. Show. Porque tudo que há no mundo, há os três problemas de qualquer crente aqui, concupiscência da carne, são as paixões, concupiscência dos olhos. Como que é o teu olho? Quando você olha para uma coisa, qual é a tua atitude? Você fica alegre? Você fica feliz? Você condena? Não condena? Por que está acontecendo isso? Irmãos, porque Jesus está cercado por um monte de pessoas. Volta para a parábola 37. Jesus está cercado por um monte de fariseus, e esses fariseus estão atrás de Jesus para colocar Jesus na parede, para fazer perguntas que poderiam confundi-lo. Não, volta em Lucas. Lucas 37. Então Jesus, ele fala que ele é a luz, mas as pessoas não estão vendo a luz e as pessoas partem para críticas. Então a partir do... Lucas 11, 37. 37. Continuação da parábola. Então Jesus, veja bem, ele agora... Desse momento até o final, ele vai fazer um monte de condenações. Então Jesus vai convidar, vai comer na casa de um fariseu, vai descendo rapidinho, bem rapidinho, e o fariseu vai ver que Jesus não lava a mão, era um fariseu legalista. Então, vai descendo rapidinho, aí, olha, Jesus diz, fariseu, você limpa o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de perversidade e de rapina. Vai descendo. Aí ele chama o fariseu de insensato. Por quê? Porque o fariseu estava ouvindo o que Jesus falava, vendo os milagres, mas não se libertava da sua religiosidade, não libertava da sua crítica, embora ele não estivesse falando, mas a cabeça estava pensando. Então Jesus chama e Jesus fala, você tem que dar esmola disso aqui. Continua, vai até os 50. Aí Jesus está olhando para essas pessoas
estão tendo a oportunidade de ver a luz na sua totalidade, na sua perfeição, e Jesus começa a trazer as palavras de ai, que são condenações. Ele fala o quê? Ai de vós, fariseus. Vai descendo, rapidinho. Ai de vós, fariseus, de novo, vocês querem o primeiro lugar nas cadeiras da sinagoga, vai descendo. Vamos procurar a palavra, ai de vós, ai. Por que ai? Porque o ai se atribui para uma pessoa que está tendo oportunidade de receber uma revelação, de receber uma iluminação, de receber uma libertação, e ele se fecha. Irmãos, a obra de Deus nesta igreja é transformar todos nós. Eu queria que Deus falasse, que Deus fizesse. A obra que Deus quer fazer é te transformar. Então ele está, ele está de novo falando agora para os intérpretes da lei. Aí ele fala de novo para o intérprete da lei. O que mais? Ele está condenando esse pessoal. Ai de vós, as pessoas que falam assim, olha, os nossos pais mataram aqui os profetas, mas se eles estivessem vivos hoje, a gente cuidaria bem dos profetas. E Jesus fala, vocês são da descendência de assassinos, né? Eles estão tendo a luz e não aproveitam a luz. Sabe qual é o grande problema da sua vida? É Deus falar com você, Deus te iluminar, e você não dá conta disso. Não está nem aí com isso. Vamos lá, cadê mais? Por isso também Jesus disse a sabedoria de Deus. Vamos lá, até o final. Vamos descer? Murilo, desce. E Deus está falando que vai cobrar dessa geração. Irmãos, você tem que entender o que Deus está mostrando. Vamos voltar para Lucas 11. Em Lucas 11, o texto que eu li a começo, ele fala assim, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Quando uma pessoa olha para a luz divina, ele tem que dar prioridade para a luz divina. Quando eu vejo a luz de Deus, e eu permito que essa luz entre pelo meu olho e vai entrar para a minha alma e para o meu espírito, ela vai atingir 3 lugares. Diga comigo, entendimento, consciência e motivação. Quando Deus está falando pela palavra, Ele me traz entendimento. Você está entendendo, tá? Que coisa boa. Irmãos, eu vim à igreja, não foi para o culto me agradar. Eu gostei do culto, eu não gostei do culto. Não. Você não veio aqui para o culto te agradar. Eu gostei do louvor, eu não gostei do louvor. Isso não existe, irmão. Ninguém está pregando aqui para agradar você. Ninguém está cantando aqui para agradar você. Porque você deveria também estar cantando. Porque quem está cantando aqui não está separado de vocês. Quem está cantando aqui não está cantando para vocês. É vocês e o pessoal daqui que estão cantando para Deus. Então nós somos um só. Quando eu estou pregando aqui, e você está me ouvindo aí, a minha pregação não é para agradar ninguém. A minha pregação é para tirar você das trevas. É para transformar você. Se for preciso crucificar, vai ser crucificado. Então o culto não é para agradar ninguém. O culto nós fazemos juntos para agradar a Deus. E Deus, por sua graça, manifesta a presença dele. Você está entendendo, irmão? Tem gente que fala, eu fui naquela igreja, não gostei do culto. Olha aqui. O culto não foi feito para agradar ninguém. O culto é para Deus, para a glória dele, para transformar pessoas, para me libertar.
vai mudar a minha vida. Por isso que as pessoas estão indo na igreja. Não, igreja não é restaurante. Que você chega e fala assim, gostei dessa comida, vou voltar. Não gostei daquela salada, o tomatinho estava ruimzinho. Não piso, mas aqui igreja não é assim, não. Igreja não é restaurante. Porque você vai no restaurante, você come, você aprecia, você elogia ou fala que nunca mais pisa lá. Isso é restaurante. Igreja não tem isso. Você e quem está aqui, estamos juntos. É nesse momento que a gente chora junto. Se Deus quiser corrigir todos nós, seremos corrigidos juntos. Se Deus quiser brilhar a luz e a glória dele sobre a tua cabeça, todo mundo junto. Então a obra de Deus é transformar você. Talvez você diga, a grande obra de Deus é eu dar frutos, eu pregar mais, eu abrir um projeto de ação social. Poderá chegar lá, mas a grande obra de Deus na sua vida é mudar você. Agora, Jesus está falando um monte de coisa lá, e os intérpretes da lei dizem, não, comigo não. O outro diz, não, eu só vou crer se eu ver um milagre, se eu vou ver um sinal. E Jesus está falando e as pessoas, não, nós vamos pegar essa luz e vamos colocar debaixo da cama. Não, vamos colocar um cesto, vamos cobrir essa luz. Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo, eu vim para vocês brilharem. Então, quando você pegar uma Bíblia, vou ler a palavra de Deus. O que você faz? Espírito Santo, fala comigo, eu estou precisando. Você chega aqui, você chega na igreja, o culto não começou, o que você pode fazer? O que se faz numa igreja quando o culto não começou? Ora, aí eu vou orar. Ou então eu já vou beber minha água para não ter que beber durante o culto, ou então eu já vou ao banheiro para não ter que sair ao banheiro, então eu vou desligar o meu celular, porque agora é um momento entre eu e Deus, então eu quero ter Deus na minha vida. A luz está brilhando, irmão. A luz está chegando, a luz está mostrando. Agora, e quando a pessoa, o olho dela está cheio de trevas? Ele vê a luz e fala, não sei se vou. Entendeu? Quando vocês chegam aqui, vocês estão vendo uma pessoa. Talvez você diga assim, nossa, aquele pastor é bom, aquele pastor é chato, ele fala, eu não sei. Irmão, não fica vendo o homem, não fica vendo as coisas. Alguém pegou uma batata, essa batatinha que você tem, catou a batata e falou, o que você está vendo? Ele falou assim, perguntou para a primeira pessoa, eu estou vendo uma batata. Você não. Chamou uma segunda pessoa, o que você está vendo aqui? Ele disse assim, eu estou vendo uma batata, e ela é até clarinha, mas você também não sabe. Mostrou para o outro, o que você está vendo aqui? Ele falou, eu estou vendo uma batata, mas eu estou vendo que eu posso plantar essa batata. Estou vendo as ramas dela, hein? Estou sentindo que vai dar muito fruto. Estou vendo um caminhão carregando essas batatas. Está dando dinheiro. Eu acho que eu vou plantar mais batata. É esse ponto que eu quero chegar. Não fica na periferia. Vá vendo mais coisas. Eu estou vendo a batata, eu estou vendo uma roça, uma plantação de batata, eu estou vendo um caminhão. Gostar isso aí, você vai dar dinheiro, vai dar bom. Você não pode ficar parado, irmão. Você tem que abrir. Voar no Espírito Santo não significa se entregar. O Espírito é ar, é invisível, você não tem condição de agarrar nele. Mas ele tem condição de segurar você. Por mais que você não entenda, você plana nele. Você vai nele. E vai nele. Você vai chegar lá na colheita. Estou achando que vai dar muito dinheiro isso aí. É assim.
Tem um senhorzinho que foi lá no estado de Goiás, ele resolveu plantar batata. É o maior produtor de batata do Brasil. Essa batatinha fritinha que você trata é dele. Começou do nada. Tem um filme evangélico aí do irmão que planta batata também. Você vai ficar na periferia? Para que Deus te chamou? Talvez você diga, eu não sei, então eu vou te dizer. Quando Deus chama a igreja, chama pessoas, ele fala assim: eu te tirei das trevas para a luz. Eu te tirei das trevas para a luz. Continuação, mais para frente. Para você anunciar ao mundo as minhas virtudes. Então você tem que ir ao mundo para falar quem é Deus. Que Ele é bom, que Ele tem poder, que Ele tem amor, que Ele virá, que Ele voltará, que Ele vai julgar, que Ele vai salvar, que Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai nos levar para um lugar diferenciado. É o sonho de todo aquele que crê em Deus. Qual que é o sonho? De estar com Ele. Essa presença dele aqui nos traz alegria, nos traz refrigério. O que Deus está falando? Eu levarei vocês para um lugar onde nós ficaremos juntos todos os dias, para sempre. Um lugar totalmente diferenciado. Então, qual é a minha missão? A minha missão é ser transformado, irmão. Agora, quando a pessoa põe o olho e o olho recrimina, o olho condena, o olho critica, o que aconteceu? O olho vai bloquear a maldade, as trevas vai bloquear tudo aquilo que deveria entrar dentro dele. Então ele não tem entendimento, ele não tem consciência, não tem motivação. Então veio para o culto, o que você faz? Aí eu vou aproveitar esse tempo. Temos aqui 1h30. Vou aproveitar esse tempo, eu vou rever vou pegar um telefone, eu vou, na hora certa, dar um amém, um aleluia, um glória a Deus. Eu vou aproveitar o meu culto. Agora, qual que é a função do culto? A função do culto, irmãos, é a gente dar a Deus glória, honra, louvores e adorações. O que se espera de um culto? Espera de um culto que Deus mude a minha forma errada de pensar, mude a minha natureza carnal para ser mais espiritual, que Deus mude o meu olho, para que o meu olho tenha condições de enxergar e enxergar bem, e ao invés de ver maldade, de ver incredulidade, de ver perversidade, de ver continuação de luxúria, de prostituição, de engano, que o meu olho ele não tenha essas coisas. Então tudo aquilo que for de concupiscência dos meus olhos, a luz de Jesus deverá entrar e deverá apagar tudo. Por isso que a Bíblia fala que pelo olho, o olho é a lâmpada da alma, é a lâmpada do espírito, ela candeia, ela brilha, mas ela entra, ela me muda e ela me transforma. Então essa parábola da candeia, irmãos, ela serve para abrir os meus olhos. O que Jesus queria dizer com essa parábola? É para abrir o teu olho, para você tomar cuidado com o teu olho, para trazer entendimento para o teu olho, porque a hora que você acerta o olho, que é a entrada para tudo lá dentro, acertou, resolveu, você vai trazer luz, vai trazer libertação, vai trazer uma segurança, você vai viver de forma diferente. Tem pessoas que nem entenderam o assunto e falaram, não, eu não quero. Ou está cheio de armário. Eu peguei, essa semana convidei uma pessoa, não, eu vou fazer um trabalho especial, o senhor pode vir? Ele nem pensou, não posso, eu tenho compromisso, não tem nada. Ele não quer vir, disse que tinha compromisso. Aí, de repente, ele falou assim, mas é caro a viagem. Ó, primeiro tinha compromisso, agora a viagem é cara. Então, tem certas pessoas que antes de entender a coisa, eles colocam barreira, obstáculos, dificuldades. Não dá.
Você vai ficar pedindo sinais para Deus? Deus, o Senhor mesmo que falou comigo, o Senhor dá um sinal, confirma. Não. De que diz a palavra? A palavra está perto de você. Tudo está perto de você. A bênção, a maldição, os anjos, o Espírito Santo, a porta que você precisa passar para sair dessa dificuldade, tudo está perto de você. Deus criou todas as coisas para que você pudesse tê-las. Deus cria e abre todos os caminhos para você ter acesso a tudo isso. Então, deixa a luz brilhar. O que você vai fazer, Deus? Eu vou deixar a luz num lugar bem visível, eu não vou esconder a luz. Eu vou deixar a luz lá no velador. E eu quero que ela ilumine todo esse ambiente. Eu não quero que tenha nenhuma sombrinha de trevas. Eu quero que ilumine tudo. Então, você é aquele que levantou a mão, você disse, Senhor, eu vou te seguir todos os dias da minha vida. Então, continue no seu propósito. Deixa a luz te mudar, deixa a luz transformar você, deixa a luz mudar a sua família. Não se poupe. Tem gente que fica com medo de se entregar na obra de Deus. Não, eu não vou andar com a irmã, com o irmão ou com o pastor, é que eles são muito santos, eles são muito certinhos, e se eu andar eles vão ver que eu estou cheio de errinho. Não, você levantou a mão, se dedique, se entregue, mergulhe, se afunde, mergulhe, se envolva. Não adianta guardar um errinho, um pecadinho. Não, eu vou mergulhar. Jesus, conte comigo. Pode contar comigo que eu vou. Eu vou. Eu vou. A luz vai brilhar. A luz vai brilhar cada vez mais. Então é importante você deixar a luz te iluminar de uma forma clara, de uma forma poderosa, e Deus vai ser glorificado. Agora, quem não quer libertação, não vai querer ver nada. Se a gente fala assim, irmão, irmã, você precisa crescer e entender certas coisas. Tem gente que fala que não. Um dia eu falei assim com um obreiro, eu falei, irmão, eu vejo na sua vida, no seu ministério, que você precisa passar por uma libertação. Sabe o que ele falou? Não, comigo não. Convertido, estou convertido. Futuramente ele entrega o ministério e vai embora. Eu não avisei. Por que ele subestimou? Não foi oferecido um pouco de luz para ele? Por que ele desistiu da luz? Se tudo que se fala é problema, é difícil, é complicado, não vai dar certo. Acredite, a obra de Deus na sua vida começa pela sua transformação. Santificação não é eu todo dia eu me libertar de pecado. Santificação na minha vida é todo dia Deus me transformar. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que parar de fazer essas coisas, de olhar desse jeito. Não, irmãos, isso são obras humanas. O que Deus espera que a santificação faça na sua vida é te transformar. É você ser transformado todo dia. Para que as pessoas que te conhecerem, ou aonde você passar, diga assim, nossa, mas ela é diferente, hein? Ele é diferente, mas olha que presença boa, que conversa boa, que coisa boa, que conselho, que oração. As pessoas verão a santificação de Deus na sua vida pela sua palavra, pela sua conduta, pela sua crença, pelas suas atitudes. E santificação não é para agradar a Deus, santificação é para você ser transformado para poder anunciar
com clareza as virtudes de Deus. Tem gente que fala assim, não, eu vou me santificar, porque aí Deus vai ver que eu sou uma pessoa boa e Deus vai me dar. Não. Antes de você ser uma pessoa boa ou ruim, Deus já te amava. Antes de você querer se santificar, Deus disse, se ele crê em mim, eu coloco ele na eternidade. Se Deus ficar bravo todo dia com você, eu ficar alegre com você, ele se torna, irmãos, um ser mortal, corrupto. Deus não vai cair nessa, tá? Se for assim, hoje eu fui bonzinho, Deus está feliz comigo. E hoje eu só plantei, Deus está assim comigo, não. Se você acha que Deus faz isso, você está chamando Deus de ser humano, de ser corrupto. E Deus não faz isso. Ele te ama quando você faz aquela coisa feia. Ele te ama quando você faz a coisa boa. Ele te ama quando você continua insistindo. Porque ele não é ser humano. O ser humano, assim, quando você faz uma coisa boa, vai ser meu amigo. Vou dar o meu telefone para ele. Vou dar um cafezinho. Pão de queijo. Deus é seu amigo em todo momento. Você acha que, hoje eu só plantei, hoje Deus me pegar na esquina me mata. Não, ele não é humano. Ser humano faz isso. Deus não faz. Ele não é homem, ele não é corrupto, ele é o eterno, ele é o grande eu sou, ele é o todo-poderoso, ele nunca fará isso, nunca ele vai fazer isso, nunca. Embora você pense que ele vai fazer isso, ele jamais. Ele é o grande eu sou e a minha glória eu não divido com nada com ninguém. Feche seus olhos, vamos orar.